O Além da Notícia desta quinta-feira está recebendo o presidente da União dos Juristas Católicos do Rio de Janeiro e nós estamos debatendo aqui a reforma do Código Penal que interessa-nos muito saber quais as intenções estavam no bojo das propostas que foram apresentadas ao Senado e que já começam a ser avaliadas porque uma comissão acaba de ser instituída lá no Senado, depois vai ser votada, ela é mandada para a Câmara dos Deputados e aí teremos um novo Código Penal. O senhor disse que está sendo tudo feito muito às pressas, não é, doutor Paulo? Parece-me que sim. O regimento interno do Senado prevê uma determinada modalidade especial de rito para códigos que tenham sido amplamente debatidos. Eu, data vendo, embora os eminentes juristas tenham viajado para vários lugares do país, Rio Grande do Sul, São Paulo, acho que também para o Nordeste, Rio de Janeiro, o debate, na realidade, foi muito curto, né? Para um código, curtíssimo. O Código Civil Brasileiro esteve em debate 25 anos. E não por não ter uma comissão de juristas eminentíssimos, Miguel Reale, o ministro do Supremo Moreira Alves, né? Eram pessoas inequivocamente sobranceiros na sua área de direito civil. E mesmo assim houve uma gestação positiva de cerca de 25 anos para sair o nosso novo código, que ainda tem uma série de questões em debate e com perplexidade na jurisprudência. Imaginem uma questão como essa, depois de um código que vigora há mais de 60 anos, embora, como já dissemos, com muitas alterações na parte geral. Na década de 80 houve uma ampla reforma, foi totalmente reformado, e com várias micro-reformas na parte especial. Em 6 meses, ter-se uma proposta. É claro que adotou-se uma série de propostas antigas e atrasadas, e eu diria até já defasadas nessa questão do crime contra a vida, e que agora me parece que os senadores teriam um tempo curtíssimo para a apresentação de emendas. Me parece que não é, para o caso concreto, realmente uma forma adequada. O Código de Processo Civil, por exemplo, está em debate aí há muito tempo e dividindo opiniões no meio jurídico, né? Se faz-se isso ou faz-se aquilo, eminentes juristas a favor de determinadas propostas e outros contrários, né? No caso concreto, nós estávamos conversando aqui sobre a questão do direito aborto, à vida, do aborto. Sim. A população brasileira, ela é cada vez mais respeitosa da vida em sua plenitude desde o início e também acolhedora da mulher. Quer dizer, eu acho que nós temos esse desafio. O filho, ele não é um inimigo da mulher, pelo menos não deveria ser, e vice-versa. Pelo contrário, é um bem para a vida da mulher e vice-versa, né? Embora possa, evidentemente, haver exceções. Mas é uma bênção, o filho é uma bênção sobre vários aspectos, inclusive orgânicos, né, como se sabe. Então, quando temos que acolher a mulher, dar condições para a mulher, e parece que há programas cada vez mais positivos em âmbito do governo federal e também em alguns estados, no sentido de acolhimento da mulher em gestação ou em idade fértil, né? Então, o código em vigor diz o aborto não se pune, quer dizer, há o crime, mas não se pune se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Esse caso seria o caso até de necessidade, né? O caso talvez da gravidez ectópica, né? Que a criança começa a se desenvolver nas trompas. Se não há condições de fazer com que o feto, aquela criança em desenvolvimento inicial, possa ser transferida para o útero, de alguma forma se desenvolver, não vai se deixar romper a trompa da mulher com a consequência de a possível e provável até morte da mulher. Mas o objetivo não seria matar a criança, mas evitar aquele desfecho que importaria na morte da mulher. Isso já está nesse Código Isso já está no Código atual. E também, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, quando incapaz de ser representante legal. Muito se questiona, após a Constituição de 1988, da constitucionalidade desse inciso aqui. Mas aí poderia ser argumentado que o que está em jogo é a questão da honra da mulher. O que eu diria é que, em hipótese alguma, nesse segundo caso aqui, da gravidez resultante de estupro, deve-se tentar de salvar a vida da criança, seja por meio de uma adoção, seja por meio do que for possível. É claro que a dor da mulher estuprada, ela
deve ser reconhecida, respeitada. Agora, a persecução cuidar penal daquela gravidez. E cuidar da gravidez também, dar meios, etc., se necessário. Agora, a persecução penal deve ser em relação ao estuprador. Porque, senão, isso daqui, matar a criança resultante do estupro, pode ser, vamos dizer assim, quase que uma absolvição do estuprador. Quer dizer, não, nós já eliminamos o problema, entre aspas, matamos a criança. Não, não eliminou. Cometeu um ato bárbaro de matar o inocente e está o criminoso solto, porque não se faz a persecução penal ao criminoso, que dizem, muitas vezes, não tão raro assim, é pessoa próxima da própria família, que deveria ser punida efetivamente. Doutor Paulo, feita essa explicação toda do que temos hoje e agora do que está sendo proposto, o que está sendo proposto é o aborto, a aceitação do aborto, a legalização do aborto, até a 12ª semana, em qualquer caso, apenas se o médico constatar, e a própria gestante o quiser, com aquele pensamento seguinte: a gestante não tem condições de arcar com a maternidade. Então, até a 12ª semana, então, o aborto pode ser aceitável. É o que está dizendo a proposta de reforma. Diz que não constitui crime, não há crime. Não constitui crime. Doutor Paulo, diante disso, aqui em Brasília existe uma casa chamada Casa dos Santos Inocentes. Existe uma comunidade chamada Comunidade Jesus Menino, no Rio de Janeiro, talvez o senhor conheça, lá em Petrópolis. Essas duas casas, elas estão à procura, por exemplo, de mães que estão grávidas e que não querem seus filhos. A Casa Santos Inocentes diz assim: se você não quer seu filho, não o aborte. Traga que nós o acolheremos depois que você der à luz a este filho. Se for uma gravidez, por exemplo, de uma criança com qualquer deficiência, com qualquer problema, com qualquer defeito, a comunidade Jesus Menino, no interior do Rio de Janeiro, ela o quer. Se a mãe não quer, se a família não quer, a comunidade o quer. Seu carisma é este. Não foi apresentado nas audiências públicas, por exemplo, que aconteceram por ocasião dessa elaboração da proposta de reforma do Código Penal, não foram apresentadas alternativas como estas e que, por exemplo, até mesmo o governo poderia oferecer estas possibilidades para as mães grávidas, seja de filhos normais, mas que não querem o filho, querem abortar, ou seja, de mulheres grávidas que tenham, por exemplo, uma gravidez fruto de um estupro, ou que tenham uma gravidez com uma criança com deficiência e que não o queira. Não foram apresentadas alternativas como essa. O governo não poderia aí também se manifestar e dizer: nós não queremos o aborto, nós apresentamos esta alternativa, uma casa, uma instituição que acolherá o filho que você não quer. Sem dúvida. Inclusive, há no Rio de Janeiro projeto de lei na Assembleia Legislativa exatamente nesse sentido que você está colocando, Ronaldo. Projeto de lei de vários senadores apresentaram. Há uma resistência grande a esse projeto de lei de vários grupos aí favoráveis ao aborto, né, etc. Mas há projetos de lei já nesse sentido. A proposta atual, você colocou, quer dizer, até 12 semanas, né? E fala também no inciso 1, não há crime de aborto se houver risco à vida ou à saúde da gestante. Veja uma diferença, ela pode ser sutil, mas é enorme. Porque o Código atual diz que não se pune aborto praticado por médico se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Se a única forma de salvar a vida da gestante seria a prática de um abortamento. Há quem questione até se isso realmente existiria hoje, mas digamos que em caso, por argumentação extremos, isso exista. É muito diferente isso do que está proposto, se houver risco à vida ou à saúde da gestante. Qualquer risco à vida ou à saúde da gestante, pelo que está aqui, não constituiria crime de aborto, o que é uma aberração, porque toda a gravidez traz em si um risco maior do que se grávida não estivesse a mulher. Então, há um risco na própria gravidez natural, a própria potencial, por pequeno que seja, a própria vida ou a saúde da gestante. Então, como está amplo demais. E mais, no parágrafo único é dito que no inciso 1, não há necessidade de consentimento da gestante. Quer dizer, a mulher pode ter o seu filho morto, assassinado por um médico, sem o consentimento da gestante. Vejam que aberração isso. Em quais condições poderia acontecer isso? Esse daqui de não haver risco à vida e à saúde da gestante, o parágrafo único não remete, nesse caso, ao consentimento da gestante. Ele diz assim: nos casos dos incisos 2 e 3 da segunda parte do inciso 1, o aborto deve ser precedido de consentimento da gestante. Ou seja, se considerar que há
risco à vida da gestante, o médico pode matar sem consultar a gestante. Vejam que absurdo. Eu participei de uma ordenação episcopal no Rio de Janeiro, do mais recente bispo auxiliar do Rio de Janeiro, que deu um belíssimo testemunho, que ele agradecia a sua mãe, que ali estava presente, aquele momento que ele estava passando, da sagração episcopal, e da própria vida dele, porque houve um momento que os médicos diziam à mãe dele que se ele não fosse abortado, ela e ele morreriam. Nem ela, nem ele morreram. E nós conhecemos ao longo de nossas vidas múltiplos testemunhos nesse sentido. E não são raros. Eles estão aí aos montes. Eu trago apenas um outro que li Até recentemente. familiarmente nós temos essa situação. Li recentemente um outro caso encantador, foi no site www.acidigital.com, quem quiser pode procurá-lo, um sacerdote colombiano agradecendo a sua mãe por não tê-lo abortado, porque ela foi estuprada. Ela foi estuprada e quis tê-lo, mesmo assim. Ele hoje é um sacerdote colombiano. acidigital.com, pode procurar esse testemunho. É bom que se diga que o abortamento em caso de estupro, ele não apaga a dor do estupro, pelo contrário, a cristaliza e acrescenta a essa enorme dor do estupro, que vai ficar cristalizada, uma dor ainda maior, que é a de ter consentido em matar o inocente. Essa é a realidade. O que já tem vários estudos sobre os traumas psíquicos, psicológicos e físicos, inclusive com aumento do suicídio por mulheres que praticam aborto. Essas considerações todas parecem ter sido desconsideradas nessa proposta. Você fez referência, Ronaldo, à questão da audiência pública. Eu participei da audiência pública realizada no Rio de Janeiro, pelo menos parte da audiência pública. E ouvi da própria boca do eminente presidente da comissão aí de juristas, dizendo impressionante, aqui no Rio de Janeiro, diferentemente do que ocorrer em outra cidade, aqui foi cerca de 80%, acho que foi bem mais, contrários ao aborto e só 20% a favor. Acho que foi muito mais do que 80%, 90%, 95%. E mais, pessoas dos mais variados estratos sociais, de todas as raças, de todos os níveis sociais, de todas as idades, homens e mulheres, com enorme veemência contrários ao abortamento. Então, esse debate com a sociedade, na realidade, foi muito reduzido. É importante que se diga isso. E foi desconsiderado em grande medida. Então, essa proposta que aí está longe de representar o patos, a alma, o querer da sociedade brasileira. Eu vou só aproveitar que nós estamos com o tempo curto, já se esgotando. A gente disse que eu comentaria a questão do suicídio. O que propõe essa reforma na questão do suicídio e que a gente aqui quer também esclarecer? Na questão do instigação, auxílio ao suicídio, que é um tipo penal já existente no Código atual, há também uma diminuição de pena e uma facilitação para a instigação e auxílio ao suicídio. Vamos aqui... diretamente ao ponto. Induzir, instigar ou auxiliar alguém em suicídio. A proposta atual. Prisão de 2 a 6 anos se o suicídio se consuma e de 1 a 4 anos se da tentativa resulta lesão corporal grave em qualquer grau. Parágrafo 1º. Não se pune a tentativa de suicídio sem que da ação resulte ao menos lesão corporal grave. Quer dizer, então, se alguém auxilia alguém em suicídio e por qualquer motivo não há uma lesão corporal grave, pode haver até uma lesão corporal que não seja grave, não vai se punir a pessoa que auxiliou e instigou ao suicídio. Não me parece cabível isso. E mais, diz aqui, aplicam-se auxílios a suicídio disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo anterior. E o que é o parágrafo 1º e 2º do artigo anterior? Parágrafo 1º, o juiz deixará de aplicar a pena, avaliando as circunstâncias do caso, bem como a relação de parentesco ou estreitos laços de afeição de agente com a vítima. Então, alguém que é próximo da vítima, que deveria zelar pela vida da pessoa, afastar a pessoa do suicídio, se ela, contrariando essa afeição, contrariando esses laços, desrespeitando esses laços, e o que é pior ainda, desrespeitando o afeto que há com relação a essa pessoa, diz a ela, e valendo-se desse afeto, se mate sim, eu vou te ajudar,
toma esse remédio aqui que você vai morrer, ou toma uma arma para morrer, ou empurra a pessoa, sei lá o quê, essa pessoa, o juiz deixará de aplicar a pena. Vejam que aberração. E mais, não há crime quando deixa de fazer uso de meios artificiais, etc. Então, o auxílio ao suicídio deixa de ser crime. Isso daí, repito, é cultura da morte pura. É desrespeito à vida humana no seu início, no seu final e em situações de fragilidade. E merece toda a nossa dedicação, esta reflexão toda que fizemos aqui no programa e a nossa, com certeza, atenção quanto ao que estará sendo debatido no Congresso Nacional. Nós temos 30 segundos para o senhor nos dizer o que a população pode fazer diante de tudo isso. Eu acredito que a população deva procurar os políticos, parlamentares que conheça, não só senadores, especialmente senadores, mas também deputados, para que façam chegar aos senadores, enviem um e-mail, se manifestem por artigos, por cartas, por saber qual o posicionamento das pessoas que estão agora nessa comissão, uma comissão especial do Senado, que está incumbida disso, e todos os senadores também podem apresentar propostas. Eu acredito que aqui está se rasgando data máxima vênia, direitos fundamentais de respeito à vida, à dignidade, à saúde da pessoa em situações de fragilidade. Nós queremos uma sociedade brutal, violenta, que mate o fraco, o que facilite matar o fraco, ou nós queremos uma sociedade, como diz a nossa Constituição, solidária, com justiça e com paz? Muito obrigado, doutor Paulo Leão. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Ronaldo. E olha, a comissão que foi instituída no Senado chama-se Comissão Especial de Senadores. Ela é presidida por Eunício Oliveira, senador do PMDB do Ceará, e tem como vice Jorge Viana, senador do PT do Acre. O nosso programa está ficando por aqui, mas você pode entrar na nossa página www.alemdanoticia.net. Ali há um conteúdo exclusivo para você. Até a próxima semana, se Deus quiser, aqui, Além da Notícia.